Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade aqui nesta aula em torno da nossa relação entre educação e sociedade, tá? Vou transmitindo aqui na tela e a gente vai conversando. Aqui já coloquei no quadro os autores que nós estudaremos hoje, a sua principal ideologia, a sua principal ideia do que este autor aborda, tá? Para você realmente pegar essas palavras-chave ali que demandam um pouco mais de atenção neste momento, para você relembrar todos os ideais que nós vamos falando de cada autor. Então, por isso que é importante, né, deixar aqui uma palavra-chave, até duas, para que sim, você consolide esse conteúdo de uma forma assim, que consiga relembrar quais eram os ideais de cada autor no momento da sua prova, ok? Então, porque é para isso que nós estamos estudando, né? Nós pegamos aqui os ideais de cada autor que relacionam com esta educação, tá? Dentro dos parâmetros aqui do que aquela sociedade na época se constituía, tá? E vamos formando também para o que nós temos hoje na sociedade. Qual é a nossa concepção de educação hoje? Então, nós vamos sim consolidando esse conhecimento neste momento, para no final sim fechar essa ideia aqui de educação atual na sociedade que nós temos hoje, ok? Então, vamos lá. Gente, então relação de educação e sociedade dentro das suas dimensões, sejam elas filosóficas, socioculturais, políticas e pedagógicas. Aqui é a segunda parte da nossa aula, tá? Eu sou a professora Daniele Ribeiro e eu vou te ajudar nessa jornada, sim, a entender esses principais autores aqui que estão presentes nas provas aí, relacionando este ponto da relação de educação e sociedade. Gente, então nosso primeiro autor aqui é o Max Weber, isso mesmo, provavelmente você já ouviu falar dele. Então o Max Weber, ele vai trazer muito essa ideia de burocracia. Burocracia é algo ruim? Será? Quando a gente ouve esta palavra, o nosso sentimento, vem um sentimento assim, meio avassalador, né? Meio assim, burocrático, tal, aquela coisa onde se é complicada, complexa, né? Mas por quê? Esses ideais de burocracia que o Max Weber defendia, eles são necessários. Vamos pensar que as diversas leis educacionais que nós temos, as normativas que nós temos, são processos burocráticos. Mas para quê? Para se dar mais fidelidade a tudo que está sendo inserido através daquela normativa. Para que se dê o quê? Mais transparência. Para que se tenha como fiscalizar. Então, todos os processos burocráticos, eles têm essa ideia muitas vezes de complicado, de complexos, mas eles são necessários. Por quê? Porque é ali que se vai se dar realmente mais fidelidade, mais transparência aos processos que ocorrem na sociedade, ok? Nós precisamos sim se findar em torno desses processos burocráticos para que as coisas aconteçam dentro das normativas ideais que nós esperamos aqui enquanto sociedade, tá? Então, ele vai trazer muitos desses ideais de professor, aluno e Estado, tá? Por quê? Porque eles estão associados, é isso que o Max Weber vai falar, tá? Então, o professor, o aluno e o Estado, eles estão juntos aqui, né? Quando a gente fala em educação. Então é isso mesmo, esses processos, essa relação entre os três aqui, ela não se dissocia, né? Elas estão realmente consolidadas ali em torno da política também educacional. Então é isso que o Max Weber vai apoiar os seus ideais aqui, tá bom? Então ele vai falar também que a educação é um fator de seleção, estratificação, classificação social, tá? Também ele vai dizer que há 3 tipos de educação que correspondem a 3 tipos de dominação, sejam elas a educação, seja ela carismática, legal ou tradicional, tá? Então ele vai falar que através desses 3 tipos de dominação aqui que ocorrem na educação, tá? Elas podem ser destas maneiras que elas ocorrem, no caso, né, ligando a esta época, tá? Então aqui dentro da educação carismática, legal e tradicional, mas sempre lembrem do Max Weber nesses processos de burocracia, tá? Dessa ligação entre escola e política, entre essa relação de dominação, sim, que ele colocou aqui dentro de suas obras, ok? Gente, então vamos lá. Aqui, dando continuidade, nós faremos uma questão para relacionar este conteúdo, tá?
Então, no que se refere à legitimidade, quando nós estamos falando de legitimidade, também estamos falando de processos burocráticos que visam dar essa legitimidade, né? As dimensões do poder ao Estado e à sociedade julgue o item a seguir. O conjunto de burocracias e o sistema legal são dimensões diferentes do Estado contemporâneo que não se interrelacionam. Será que esse conjunto de burocracias e o sistema legal, eles não se relacionam? Né? Muito pelo contrário. Então, o que propicia a atuação livre do burocrata que atua com desvio de finalidade? Então, não, né, gente? Nós já vimos ali que no começo da questão ela já está errada, tá? Porque, pelo contrário, essas dimensões do conceito das burocracias com o sistema legal, eles estão interligados, né? Para que sim, isso esteja dentro de um processo ali de finalidade de fato, tá? Então, aqui o comentário da questão para você conceituar e consolidar um pouco mais este conteúdo. A burocracia é o quê? Caracterizada pela impessoalidade, né? E não pela atuação livre, assim como diz na questão. E está intimamente ligada ao sistema legal. Então, é isso mesmo, a burocracia ligada ao sistema legal. Afinal, é deste que advém a sua legitimidade. Então, é isso mesmo, né? Burocracia intimamente ligada aí com esse sistema legal que visa, assim, dar mais legitimidade e transparência a todos os processos. Então, finalizado, aqui nós temos o próximo autor, Karl Marx, tá? Então, o que o Marx vai dizer? Tá? Então ele vai trazer muito essa ideia de revolução, né? Provavelmente também este é um dos autores mais estudados. Em algum momento aí do seu estudo você já viu os ideais dele, mas aqui a gente vai pegar essas ideias que visam para a área educacional, tá? Então, aqui ele fala que nós precisamos de uma revolução da classe operária, tá? Então, ele trabalha em torno desses ideais, das instituições, que as instituições são o quê? Instrumentos das classes dominantes. Então, são instrumentos de dominação em prol da burguesia, né? Que sim dominam ali o proletariado, tá? Então, ele vai falar também muito sobre o capitalismo, né, os ideais capitalistas e visando sempre combater a alienação. Essa é a sua ideia, tá? Porque ele quer trabalhar nesse processo em prol da desumanização, tá? Então, combatendo a alienação desta forma, tá? Quando ele traz assim, ó, interpretou o filósofo, agora transforma. Então, nós temos um ideal entre filosofia e sociologia, tá? Por quê? Porque quando a gente pensa nos ideais filosóficos, nós temos muito algo irreal, algo intangível muitas vezes, tá? Algo realmente que supera a capacidade, às vezes, daquele momento, às vezes a capacidade ali de como agir em torno daquele processo. Então é muito um idealismo em torno da filosofia, dos ideais filosóficos, tá? Mas quando nós vamos para a área da sociologia, nós temos já os processos mais sociais um pouco mais consolidados dentro deste processo. Então vamos pensar que se eu tenho um ideal de educação para que ela aconteça de uma forma em que eu sonho, aquela educação linda, perfeita, onde todos os alunos aprendem, né? A gente sabe, né, que temos os diversos fatores, mas vamos pensar na educação ideal, é isso que a filosofia tende essa ideia. Mas eu transformar esse ideal e o ideal real, ele já traz para o campo da sociologia. Então, como transformar esses ideais no público que eu atendo? Como transformar esses ideais perante a sociedade, tá? Perante a educação naquele momento. Então, os ideais em que aqui esse autor vai trazer, tá? Para a gente consolidar essas práticas aí, ideais à realidade, tá? Dentro dos ideais de sociologia, isso está implícito, tá? Que vieram para a educação. Então, ele vai falar que o aluno é alienado, sim, porque tem o quê? Uma separação entre o pensar e o agir, tá? Então, ora o aluno está pensando, ora o aluno está agindo, né? Assim como os demais trabalhadores também da sociedade. Então, ele fala também que o trabalhador é um ser alienado, tá? Por quê? Porque quando está agindo, não está pensando, né? Então, é isso mesmo que a sociedade vai fazer com ele. Porque se eu estou ocupado ali, fazendo, sempre agindo, eu não tenho tempo para refletir, né? Então, é isso
que o Karl Marx prega aqui, tá? Ele pega essa revolução da classe operária, tá? Combatendo a alienação, tá? Combatendo a desumanização, em prol aqui da dominação que a burguesia fazia realmente com o povo, tá? Então ele vai trabalhar em torno desses ideais. Gente, então vamos fazer uma questãozinha aqui, pegando o que é principal do Karl Marx, pra gente consolidar aqui essa questão, ok? Então aqui, ainda com relação às discussões modernas da filosofia política, julgue os itens seguintes. Na perspectiva de Marx, a ideologia é o conjunto de falsas representações da realidade, que ocultam as dinâmicas de expropriação e exploração, e também o fenômeno da alienação dos indivíduos em função do trabalho. Então, o que eu acabei de explicar para vocês? Que é isso mesmo, a ideologia, ela se finda através dessas falsas representações de realidade que a burguesia coloca, tá? Então, em torno dessas dominações é que se formam as ideologias, as falsas representações. Então, é isso mesmo, tá? Então, esse fenômeno da alienação dos indivíduos que acontece em função do seu trabalho, tá? Que se vai se formando também esse conjunto de falsas representações da realidade, vai se formando a ideologia dos seres humanos, né? Então, aqui, este item sim está correto, tá? Então, aqui fica fácil a gente entender quando a gente pega esse ideal principal, tá? Em torno aqui do autor, tá? Gente, então mais uma questãozinha aqui sobre o Marx, tá? Vamos lá. Para Marx, o Estado busca, apesar da sua ideologia, promover o bem comum, incentivando a superação das contradições da sociedade civil, embora ele deva ser destruído para a destituição do poder da burguesia. Então, ele fala que apesar da ideologia promover o bem comum, incentivando essa superação das contradições, não, tá? Aqui não é neste ideal que o Marx trabalha, tá? Então, aqui este item está errado, tá? Então, é realmente trabalhando em prol dessa questão do Estado, tá? Que ele vai falar aqui que o Estado, ele age de forma a manter o quê? O status quo, a ordem da desigualdade, da opressão da classe dominante sobre os dominados. Então, é assim que o Estado age, tá? É isso que ele vai trazer aqui em torno das suas obras, tá? Então, essa questão da ordem, que de oprimir realmente o trabalhador, o aluno dentro da educação, tá? O Estado também age em torno dessa desigualdade, então domina essa classe trabalhadora e também, consequentemente, esses estudantes, tá? É isso que o Karl Marx vai dizer, por isso que o nosso item lá está errado, ok? Então é isso mesmo. Aqui o Durkheim, gente, Durkheim, provavelmente aqui o Durkheim também você já ouviu falar em algum momento do seu estudo, tá? Porque ele vai trabalhar nesses ideais de socialização. Então ele vai falar que a criança é o quê? É uma tábula rasa, tá? Não é só o Durkheim que vai falar isso, tá? Vocês vão ver que outros autores também vão trabalhar nesse ideal. Por quê? É como se a gente falasse que a criança, ela é um quadro em branco, tá? Então, esse conhecimento, ele vai sendo o quê? Colocado ali em prol da criança. Mas esse ideal que o Durkheim trabalha, ele vai falar que o aluno, ele é educado em prol das sociedades que lhe educam, no caso, o adulto ali. Então, vamos pensar que o Durkheim, ele trabalha com a seguinte concepção, que nós temos, no caso aqui, professores, os pais, né, todas as pessoas que têm principalmente esse papel de educar, vão educar as gerações futuras, tá? Então, essa educação, ela acaba sendo monopolizada também, porque esses ideais vão sendo passados para a criança, tá? É como se a gente tratasse essa reprodução de cultura somente, tá? Então, é o adulto que passa os conhecimentos para a criança e o Estado que controla tudo isso, tá? Então, nós temos essas concepções, essas ideologias aí da sociedade, né, que são passadas aí para o adulto e posteriormente para a criança, tá? Então, aqui, a criança sendo tratada realmente só ali como assimiladora daquele contexto, tá? Então, é como se tratasse aqui no mini adulto, tá? Ela só assimila ali, ela tem esse papel ali em torno de assimilar tudo o que é ali passado, tá?
Então ele traz também a criança aí da natureza, traz a natureza do indivíduo, tá? E a criança também é um elemento que integrador, que integra-se ao que? A socialização, tá? Então através da socialização, essa criança também vai adquirindo ali conhecimento, tá? Então é nesse ideal que o Durkheim trabalha aqui, ok? Então, lembrar sempre do Durkheim aqui e nos termos da socialização, tá? E também aqui ele vai falar em termos da tábula rasa, que é a mente vazia, né? O quadro em branco, onde a pessoa é só uma receptora ali, digamos, né? Então, nós sabemos que a educação ela não é só isso, tá? Mas aqui o Durkheim vai trabalhar nesses ideais, tá? Então, segundo Durkheim, vamos fazer uma questão aqui. A educação constitui elemento integrador da sociedade, sendo pais e professores agentes sociais responsáveis pela inclusão de valores sociais nos educandos. E aí, gente, é isso mesmo, tá? Principalmente os pais e professores aqui, eles são agentes sociais que são responsáveis pela inclusão social dos educandos. É isso que o Durkheim vai afirmar em suas obras, ok? Então aqui este item está correto, ok? Gente, então é isso. Agora dando continuidade aqui em torno desses processos, do estudo desses autores, né? Agora nós temos a educação jesuítica, né? Que é mais conhecida por nós, porque nós estudamos essa fase mais em história ali, né? Essa primeira educação que ocorre aqui no processo de colonização no Brasil, tá? Então, em torno desta educação jesuítica, nós temos, gente, 210 anos de educação. Então, é muito tempo que se manteve aqui essa educação findada, tá? Consolidada aqui em torno desses métodos tradicionais, tá? Então, aqui 210 anos, só pra gente anotar essa informação é importante para você, tá? Quando ele fala assim, ó, Ratio Studium, né? Ele traz essas metodologias de concepção educacional em torno do método, tá? Da metodologia. Então, essa metodologia que visa o quê? O caminho para se chegar ao processo educativo, tá? Mas aqui ele traz muitos processos, o quê? Tradicionais de educação. Quais são os processos educacionais que nós já falamos em outros autores também? Que é aqui o próprio processo de repetição, o próprio processo de memorização, isso está dentro do quê? Da escola tradicional, tá? Então é isso mesmo. Professora, mas nós estudamos aqui para o concurso com repetição, com memorização. Sim, gente, esse método, ele ainda não está totalmente superado, né? Até porque nós utilizamos muitas abordagens dele hoje na nossa sociedade, dentro dos nossos processos educativos, tá? Então, sim, claro, não é pensando, sim, totalmente nesse processo de escola tradicional, mas aqui ainda é uma pontinha, enfim, desses métodos a gente ainda utiliza atualmente, tá? Então aqui, gente, quando ele traz esses ideais, esses métodos tradicionais, essas metodologias, tá? Ele visa, dentro desses processos dogmáticos, né, que a igreja aqui impõe, tá? Ele tem essa hegemonia, tá? Por que hegemonia? Porque a primeira é a educação assim que se prevalece neste momento, tá? Então aqui, em torno dessa educação tradicional, que tem essa percepção hegemônica, para o ensino jesuítico, essa competição que havia em torno da educação na época, para eles era bom. Por quê? Porque a educação, quando ela é pautada em ideais religiosos, espirituais, no caso aqui a igreja, né, a Bíblia, Deus, nós temos sim uma educação que é muito difícil de ser contestada, tá? Então por isso que nós temos a permanência dessa educação ainda por muito tempo ali, tá? Então difícil de ser contestada. Então por isso que ela tem essa fase hegemônica aqui como sendo a única aqui que realmente consegue elencar mais pessoas dentro do seu processo, tá? Através aqui da revolta de Pombal, nós temos essa reforma educacional. Claro que aqui a educação jesuítica não acabou,
tá? Ela continua, só que claro, aqui nós temos em torno dessa reforma pombalina, culminou o quê? A expulsão dos jesuítas dentro das colônias portuguesas. Então tirou o quê? O seu comando da educação. Então perdeu-se a hegemonia, ele já não era o número 1 ali, né? Por quê? Porque tirou-se. E deixa passando o quê? Passou para as mãos de quem essa educação? Para o Estado, tá? Então aqui agora a educação, quem realmente vai implantar isso é o Estado e tira-se essas ideias jesuíticas, ok? Então é isso, gente. Aqui vamos perpassando e já inteirando o nosso conteúdo aqui. Agora nós vamos falar do Comênios, tá? O Comênios que vai falar sobre a didática magna. Aqui o Comênios, ele já começa a pensar um pouco mais nas crianças. Por quê? Vamos pensar se lá atrás o Durkheim falava que a sociedade, que o aluno só era educado através da socialização ali da sociedade, enfim, que o adulto implantava as suas crenças, as suas ideias, é como se transferisse, né, as suas ideias ali para a criança. Aqui o Comênios, ele vai falar que ele consegue, através da sua didática magna, ensinar tudo a todos. Se ele consegue ensinar tudo a todos, quem ele está incluindo aqui? A criança. Então é isso mesmo, tá? Então ele vai falar que através da sua didática magna ele consegue ensinar tudo a todos, e isso inclui também aqui a criança, tá? Então ele possui essa arte de ensinar, tá? Ele coloca esse ensino aí como uma arte de fato, tá? Então ele vai trabalhar dentro desses ideais de ensino, conteúdo e aprendizagem. Aqui para você gravar isso, tá, gente? ECA. Aqui dentro desse processo, tá? Ensino, conteúdo e aprendizagem, que se interrelacionam com quem, gente? Para eu ter ensino, para eu ter conteúdo e para eu ter aprendizagem, eu tenho que ter quem? Um professor, muitas vezes, né? Que pensando na educação formal, eu tenho que ter esse professor. Eu tenho que ter o quê? Também o aluno, né, que no caso aqui recebe esta educação neste momento. E tenho que ter também o quê? A matéria a ser estudada, né, para consolidar de fato esta aprendizagem. Então, eu tenho o ECA aqui alinhado com os estudos do PAN, né? Professor, aluno, matéria, tá? Então, em torno dessas concepções é que o Comênios trabalha, tá? Então, ele vai dizer que essa aprendizagem, ele se dá em torno desses processos, ok? Então, é isso, gente. Vamos continuar aqui e fazer uma questão aqui sobre o Comênios, tá? Então, vamos lá. Segundo o Comênios, a arte de ensinar existe, tá? Então, a arte de ensinar, aqui foi o Comênios que falou, né? A gente já consolidou ali. Então, vamos lá. Aqui. Disposição técnica bem feita do tempo. Será que para eu ter uma arte de ensino, eu preciso gestar o meu tempo? Com certeza, né? Eu preciso ter uma noção ali de quanto tempo eu estou utilizando, enfim, essa gestão do tempo, para que essa arte de ensinar se consolide, tá? Então, aqui também os ideais do Comênios se alinham a isso, ok? 2. Dedicação exaustiva do mestre. Será que é o professor da aula lá até desmaiar? Não, né, gente? Então, aqui, tira essa assertiva aqui, porque ela está falsa, tá? 3. Organização de todas as coisas necessárias. Então, o que acontece aqui? Para eu dar uma boa aula, eu preciso pensar nos recursos que eu estou utilizando, né? Sejam eles tecnológicos, enfim, qualquer recurso. Quadro, caderno, enfim, vamos pensar na atualidade, né? Então, eu uso esses recursos, eu tenho que organizar esses recursos? Com certeza, tá? Então, aqui também está correto. Aqui, 4, escolha do método adequado. Eu tenho que escolher o método para você chegar a essa arte de ensinar? Com certeza, né? Nós temos sempre um método ali a ser aplicado em torno daquela aula, ok? Então, aqui está correto. Então, para eu ter uma arte de ensinar, eu também tenho que ter a aptidão dos alunos ali já previamente? Não precisa, né, gente? Se o aluno já tiver aquela aptidão, então não é tão necessário assim essa arte de ensinar. Então, aqui está errado, tá? Então, aqui nós temos como correta a 1, a 3 e a 4, que fica o nosso gabarito aqui, letra C, ok?
Então, bem tranquila, né? Para você entender aqui, ele traz essa obra do Comênios ligando a didática magna, tá? Então, dentro desses ideais aqui que nós trabalhamos, ok? Agora nós vamos passar para o próximo autor, aqui o John Locke, tá? O que acontece? Ele é um pensador inglês aqui, tá? Ele vai falar muito dessas questões individuais, tá? Dentro da educação, ele é um idealizador também do liberalismo, tá? Por que liberalismo? Porque ele trabalha dentro desses ideais de liberdade. Ele fala que a pessoa tem que ter liberdade para aprender, para crescer, para evoluir. É isso mesmo. Ele é o pai do empirismo. Aqui, de novo, nós colocando a questão da tábula rasa, né? Ele trabalha também em cima deste ideal. Ele vai dizer que a aprendizagem só ocorre através da experiência, tá? Do ambiente, da utilização que tem ao redor para gerar experiência. Então aqui ele vai falar, ele vai consolidar de fato esse termo que o aluno é o quê? É uma tela em branco, onde a gente vai quando vai sendo colocado ali através das experiências, através do ambiente, tudo que ele precisa aprender. Tá? Então é isso que ele vai dizer que a aprendizagem ela ocorre desta forma, tá? Então esses são os ideais aqui do Locke, tá? Para você consolidar aqui o seu conteúdo, ok? Vamos fazer uma questãozinha, que aí a gente também já relaciona e vê como isso é cobrado em prova, ok? Então aqui para Locke, a liberdade natural do homem é o quê? Consiste em estar livre de qualquer poder superior na Terra. Então, lembra dos ideais de liberdade do Locke, tá? Tendo somente a lei da natureza como regra para ordenar as suas ações, sem precisar pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. Vamos pensar que dentro dos ideais do Locke, nós temos o ideal que ele trabalha dentro desse processo individual, desse processo idealizador da liberdade. Então é isso mesmo que a questão ali que a A está trazendo, gente. Ele vai falar que o homem precisa sim estar livre, tá? Para que ele possa sim reger aqui, ordenar as suas ações, tá? Não precisando da permissão de ninguém, tá? Sem depender da vontade de qualquer outra pessoa, tá? Então ele precisa sim, ele fala aqui, tendo somente o quê? A lei da natureza como regra. Tá? Então é isso que o Locke aqui vai dizer, ok? Então aqui nós já temos o nosso gabarito, letra A. Aqui o comentário da questão, só para você consolidar e anotar no seu caderno, se você preferir, né? Somente a lei da natureza pode o quê? Ordenar as ações do homem. É isso que o Locke vai dizer, né? Que o homem deve ser regulado pela sua razão, tá? Será que isso funciona, gente? Então esse era o pensamento do Locke, né? Aqui o Husserl, que é o que? O pensador suíço, tá? Que ele traz essas questões de experiência, de interesse dentro da educação, tá? Ele vai trazer principalmente esses ideais, já que nós trabalhamos dentro das tendências pedagógicas, né? Que é aqui da Escola Nova do Iluminismo, tá? Então, naquela ideia que a gente pode trazer o quê? Uma ideia à luz. Nós podemos trazer a iluminação, tá? Através do quê? Do conhecimento. Então, esse poder de sair das trevas, encontrar a luz. Qual é a luz? O conhecimento, tá? É como se a pessoa que não tem um conhecimento específico, ela está na escuridão, tá? Então, essas ideias do iluminismo que ele vai trazer neste momento, tá? E ele vai dizer também que o homem nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe, tá? Então aqui ele vai falar também que as crianças, elas têm que ser tratadas como seres que têm sentimentos, que têm desejos, que têm ideias, tá? Então esses ideais aqui é que o Husserl trabalha. Ele acredita que os seres humanos possuem uma bondade o quê? Inata, né? O ser humano já nasce bom. E que cuidar de si não excluía a preocupação com o bem-estar alheio, tá? Então, esses são os ideais aqui do Husserl, tá? Para você consolidar aí certinho no seu conteúdo. Faremos uma questão aqui para vermos como isso é cobrado em prova. Para o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom, livre e feliz no estado de natureza. Os vícios e a corrupção resultam da vida em sociedade.
É na sociedade que os homens adquirem sentimento de inveja, cobiça e ódio entre seus semelhantes. Para que o homem viva conforme sua natureza boa, livre e feliz, Rousseau defende. O que ele defende aqui? Uma ruptura radical com os vícios da vida. Em sociedade, o retorno definitivo à vida em contato com a natureza. Não, tá? Não é em torno dessa disrupção neste momento. Aqui é B. Uma educação em contato com a natureza para que na infância o homem não seja contaminado pelos vícios da sociedade. Gente, é isso mesmo, tá? Então ele vai defender essa educação em contato com a natureza para que, principalmente aqui na infância, para que o homem o quê? Não seja corrompido pela sociedade, tá? Que através das leis naturais, sim, é que o homem consegue manter a sua bondade, tá? Assim não sendo contaminado por tudo que a sociedade ali vá corrompendo aquela pessoa, ok? Então aqui nós já temos o nosso gabarito, é isso que este autor defende, ok? Então é isso, gente, aqui eu vou passar mais rapidinho, daí a gente vai entendendo aqui o ideal de cada autor, tá? De acordo com o Rousseau, a sociedade, aqui o comentário da questão, né? A sociedade se corrompeu a partir do quê? Da criação da propriedade privada, que seria o quê? Impossível retornar ao estado de natureza neste momento. Mas o mais próximo para se chegar a essa educação ideal das crianças é tentar estabilizar esta natureza ali alinhada a esta educação, tá? Esse estado de natureza, ok? Vamos para o próximo autor aqui, o Pestalozzi, tá? Ele é um educador suíço, ele vai defender esses ideais de sentimento, amor na educação, autonomia. Ele também vai defender essa ideia de internato para que sim o aluno tenha um rendimento melhor, tá? Ele também vai colocar essas questões dos objetos simples para os mais complexos. Então, eu não posso colocar um conteúdo complexo logo no início. Nós sabemos disso, mas aqui ele traz primeiramente esse ideal, tá? Então, ele parte do simples para o complexo, tá? Então, eu preciso seguir esse caminho para que sim eu tenha uma educação em que se leve em consideração esses ideais de amor, de autonomia, tá? De sentimentos que são levados em consideração aqui, ok? Uma questão sobre o Pestalozzi, julgue o item. O Pestalozzi foi um dos defensores da ideia que a aprendizagem escolar deve centrar-se no desenvolvimento de habilidades, por meio da realização de atividades físicas e mentais. É isso mesmo, tá, gente? Que o Pestalozzi defende. Ele vai defender esse desenvolvimento de habilidades que nós falamos tanto hoje na educação, né? Então, isso já era falado naquela época, por meio da realização de atividades físicas e mentais que levem, sim, em consideração todo o sentimento do aluno, né? Todas as questões ideais físicas ali e mentais, tá? Então, aqui, o item está corretíssimo. Ok, vamos para o nosso próximo autor, o Herbart aqui. Ele vai falar que a educação precisa do quê? De manutenção. Essa manutenção é o quê? Atualização, né, gente? Transformação, atualização dessa sociedade, dessa educação, né? Então, a educação, ela precisa passar por esses termos atuais, tá? Para que sim, ela vá se consolidando em torno da sua manutenção, tá? Também ele vai defender esses ideais de instrução, de disciplina, tá? Então, ele vai ser o primeiro autor a falar que pedagogia é uma ciência, tá? Ciência que está ligada às ideias positivistas, tá? Então, é isso mesmo, tá? Ele traz esse ideal, então é bom que você guarde essa informação, porque ele vai trazer, sim, o estudo aqui da área da pedagogia como uma ciência ligada ao positivismo. Então, ele trouxe conceitos também da psicologia para a educação, da mente, tá? Do tradicional, do passivo também, tá? Para você entender aqui quais são os conceitos deste autor. Ele vai dizer, vamos fazer uma questão, né? Para a gente consolidar um pouco mais esse conteúdo. Então, o Herbart, ele preconizava que, tá? Ele fala que a pergunta pede em torno das suas teorias psicológicas da educação. Não é necessário preocupar-se com explicações científicas sobre o processo, não é necessário? Será? Se ele defendia o positivismo aqui, a pedagogia, né? Como ciência, será que não é necessário preocupar-se com explicações científicas? Não, né? Está errado aqui este item. Nem o conteúdo, nem a matéria ensinada tem papel fundamental? Não, né, gente? Isso aqui está erradíssimo.
C, a psicologia pode até desarticular e desorganizar a educação? Não, não é esse ideal que ele defende, né? Até porque ele defende essas questões psicológicas. E D, a mente é dotada de faculdades inatas. Aqui é o inatismo que ele defende? Não, ele não defende o inatismo, tá? Então aqui esse item torna essa alternativa incorreta também. E aqui vamos ver a próxima, né? Que provavelmente é o nosso gabarito. O ensino é uma atividade consciente e intencional, com processos definidos. É isso mesmo que ele vai falar, né? Aqui nós já estamos mais próximos de um ideal educacional, né? De processos que preconizam um pouco mais a educação que nós temos hoje. Então, vocês viram como é cada contribuição de cada autor, né? Então, a gente faz um apanhado dessas ideias para, sim, fazer com que você entenda esses processos, tá? Eu sei que estudar essa infinidade de autores não é fácil, mas para a gente entender a relação da educação com a sociedade, nós precisamos pegar o ponto específico de cada autor e colocar dentro do nosso estudo, para assim a gente ir consolidando e pensando o que a banca pode cobrar da gente aqui dentro do seu edital, ok? Gente, então estamos concluindo já, tá? Aqui nós vamos estudar o August Froebel, porque ele vai defender essa ideia de jogo, tá? Muito do jogo na educação, porque através do jogo é que ocorre essa educação mais espontânea, esse aprendizado espontâneo, tá? Então esses ideais aqui do jogo, tá? Que ele vai defender. Ele vai defender também o trabalho manual, que é o que? Construído, né? Então isso também aqui é um ideal do Froebel. Ele também vai agir em torno da defesa desse jardim de infância, tá? Esse jardim de infância que é importante para o processo com a criança de aprendizado, de relação de ensino-aprendizagem, tá? Ele vai defender aqui questões sobre o corpo, gestos, os brinquedos, cantos, linguagens, tá? Então, tudo isso atrelado ali, principalmente a primeira fase da criança, que nós sabemos que é a educação infantil. Então, ele traz esses ideais de brincadeira, de jogo, tá? De corpo, gesto, linguagem, ok? Tá? Então, um trabalho aí bem legal do Froebel em torno da primeira infância, tá? Vamos lá, vamos fazer nossa questão sobre o Froebel. O que acontece aqui? Então, podemos afirmar, segundo este autor, que ele criou o jardim de infância, expressão que significa que as crianças são como flores, frágeis, sensíveis, incapazes de se auto. Não é isso que o Froebel vai dizer neste momento, tá? Ele sim, ele vai criar, é o primeiro pedagogo, digamos assim, que vai criar esse jardim de infância, mas ele não vai tratar as crianças dessa forma neste momento, ok? B. Desenvolveu uma pedagogia religiosa, porque era protestante também, não, já eliminamos essa daqui, tá? Acreditava que uma rotina rígida com atividades pré-determinadas, não, também não traz essa questão da rotina rígida, tá? Aqui a questão está tentando confundir você. Criou uma pedagogia baseada em rotinas rígidas, também não, já sabemos que não, né? E aqui, defendia a educação pelos jogos? Perfeito. A investigação sobre cada criança e seu progresso? Também. As relações das crianças com a família? Maravilhoso. Com as comunidades e com a natureza? Também. E o estudo da música, da pintura, da defesa da profissionalização das jardineiras, que eram, na época, as professoras. Ok? Então é isso mesmo, é esse ideal que o Froebel vai defender. Gente, então é isso, tá? Finalizamos aqui esta aula, colocando para você os ideais de cada autor. Espero que eu tenha contribuído aí com os estudos de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Anote tudo que é importante, tá? Aqui anote esses pontos ideais aqui de cada autor no quadro, tá bom? Então nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!